de Deus. Nesse momento, quero chamar para cá uma pessoa que está levando Jesus de uma forma que pouquíssimos estão levando. Ele está levando com stand-up, com alegria, com risada, com piadas. Eu estou falando do meu amigo Robinho! Tudo bem, meu amigo? Prazer, pastor. Honra. Bom demais estar aqui com você. Muito bom. Você é uma pessoa que tem inspirado muita gente. Você ali de Teresópolis, não é isso? Da igreja do nosso querido amigo apóstolo pastor Arcélio, que tem assim levado o evangelho de uma forma tão linda, essa igreja. E Deus te levantou aí para rodar o país falando dele de uma forma assim que poucos têm levado. Eu sou um cara alegre, Robinho, e assim, eu até lancei um livro com piadas, mas eu acho que o humor brasileiro, ele tá assim muito deturpado, pornográfico, e o povo brasileiro é alegre, mas a alegria do povo brasileiro sem Cristo vira piada de baixo calão. Você concorda que o humor brasileiro precisa de uma intervenção de Deus assim? Eu costumo dizer, pastor, que a alegria, lógico que foi Deus que criou, porque ele tem poder de criação. E o diabo, ele não tem poder de criação. Não. E o que ele faz com aquilo que Deus cria? Ele distorce. E isso que ele fez com a alegria que Deus criou. E hoje parece que para ser alegre, para ser divertido, alguém tem que cair, tomar um tombo, ter pornografia, ter palavrão, mas a alegria, aquela de doer a barriga, aquela gargalhada gostosa, não é preciso disso não. Sem maldade, sem, né? Porque, por exemplo, tem lá o pessoal do Partoba, o pessoal vê que tem que tropeçar e cair, ou tem que realmente falar um palavrão, ou depreciar a mulher, ou não é isso mesmo? E outra coisa também, todas as mídias. Você vai ver programa de humor em TV, é o quê? São mulheres se insinuando, seminuas. Você vai num filme, pode ver o filme de comédia mais top, sempre vai ter uma cena desnecessária. Desnecessária. A cena não vai mudar nada no filme, mas tem que ter aquela cena, é impressionante. E eu vivo uma situação difícil, você também sabe disso, você tem família. A gente leva os filhos da gente pro cinema às vezes, pra ver um filme, né? E aí, oba, esse filme aqui tá tão legal. Lá no meio fala, menino, tampa esse olho, sangue de Jesus, onde que esse homem foi arrumar? E aí você fica assim, como que eles aprovaram essa cena num filme de humor? Não é verdade? Eu tive uma experiência uma vez muito louca, porque eu levei uma galera pra minha casa, os adolescentes da igreja, falei, vamos lá ver um filme pra gente se divertir e tal. Joguei um filme de comédia, e toda aquela gargalhada, todo mundo se divertindo, de repente vem aquela cena. Oh, meu Deus. Aquele barulho de grilo, eu escutei, o barulho do silêncio. Cri, aquele silêncio e a minha cara no chão. Eu falei, o que eu fiz? Parecendo que você que fez o filme, né? Já era, já foi. Não tem jeito. Mas aí, desde novo, você percebeu esse seu lado alegre, ia para acampamento, você divertia a galera, ria. Mas eu quero saber, assim, onde foi o ponto de virada que você falou assim, eu não sou só alegre, não, isso é meu ministério. Aonde que você... Na verdade, eu fui convencido que eu tinha um ministério, é louco isso. O meu pastor, o apóstolo Arcélio, foi um homem que, quando eu comecei a fazer os vídeos do YouTube, ele falou que Deus me deu uma graça diferente. E eu ouvi essa frase de muitas pessoas, inclusive sua, quando esteve comigo a primeira vez. E eu fui convencido. E tudo aconteceu porque é louco, de madrugada, cara. Eu dormindo, fui acordado com a ideia. E eu percebi que o meu histórico de vida, todo na igreja, em acampamentos, tudo aquilo, serviu para quê? Para que eu usasse toda essa bagagem minha em prol do reino. É louco falar isso porque eu fui o primeiro a relutar contra. Eu fui o primeiro a falar assim, cara, que louco, vai dormir sem vergonha, porque Deus não vai estar nisso, não. E você achou assim que você seria marginalizado, que a igreja não aceitaria? Na verdade, eu mesmo não estava aceitando. Você não concordava que Deus Foi o primeiro a falar assim, não, mas como que esse negócio de humor, como que isso vai acontecer? Nada a ver, cara, vai dormir. Isso aconteceu 3 noites seguidas, olha que doideira. Que coisa, bicho. Na terceira noite eu falei assim, cara, eu lembrei de Samuel, eu falei, eu acho que Deus está querendo falar comigo que eu estou dando bobeira. É louco essa parada. Aí eu acordei, me ajoelhei e fiz uma oração muito simples. Falei, Senhor, eu não estou acreditando, mas se tu tá nesse negócio, me mostra alguma coisa. E aí me veio a ideia toda, assim, do primeiro vídeo que eu fiz. E aí eu gravei e deu a repercussão que deu. E logo em seguida veio o confronto de Deus, mas não é só isso. Tem um propósito para isso. E aí veio logo também a importância de administrar a palavra. E eu agreguei, na verdade eu não me considero um stand-up. Eu sou um contador de histórias
que eu agrego logo em seguida a palavra de Deus. A pregação. Você tem rodado aí, você tem ido por vários lugares, ministrado com essa graça, literalmente graça, e depois com a graça da graça da palavra. Né? O que você encontrou de maior obstáculo? Teve igreja, teve lugar que você percebeu resistência? Teve, assim, pessoas que te criticaram lá nos vídeos? Porque os seus vídeos, assim, todos que eu assisti, eu rachei de rir, rachei. Inclusive o telefonema pro Lucinho, que eu ri demais da conta. Eu falei, cara, onde é que esses caras... E eu sou isso mesmo. E fiquei rindo, achando muito engraçado. Fala, pastor Lucinho, um homem de Deus. Como é que tá, meu camarada? Tá dominado! Tá tudo dominado! Que isso, rapaz? O que tu andou assistindo aí? Bob Esponja. Tá brincando comigo, né? Só pode. É sério isso mesmo? Que é um episódio muito legal que o Bob Esponja fica normal. Acabei de crer, cara. Tu é louco mesmo, tu é louco. Mas, e aí, como tá a família aí? A Patrícia, o Davi, a Emily. A Emily deve estar uma moça linda, né? Ela é a minha cara. Não fala isso pra ela não, tá? Vai causar um trauma na menina, uma ferida. Você já teve gente que escreveu assim, tipo, o que você mesmo pensava, vai trabalhar, vagabundo? Tá achando o quê? O louco é que a resistência que eu tive de comentários, eu não respondo comentários, tenho o hábito meu de não criar expectativa, nem ibope nisso. Mas eu percebi que as críticas, na verdade, sempre foi dos evangélicos, dos crentes. Que aqueles que não são, admiravam. E diziam o seguinte nos comentários, impressionante, não é preciso ter o quê? Pornografia, palavrão. Eu recebi um comentário de um pai, que ele falou assim, cara, meu filho estava assistindo alguma coisa na internet rindo, eu queria saber o que era. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com seus vídeos. Nós reunimos nossa família para nos divertir com o teu canal. Que legal. Eu falei, cara, é top, é isso aí, a parada é essa. A sua família hoje e a sua igreja, eles apoiam, você tem apoio deles para poder viajar, para ir para esses lugares? E eles, tipo, porque uma coisa para um filho, eu lembro que houve uma época na minha vida que meu pai trabalhou fazendo linguiça. Olha bem, meu pai me sustentava assim, mas aí falava assim, o que o seu pai é? Pô, fazedor de linguiça. Tá entendendo? Não tem nenhum desmérito nisso, mas eu tinha uma certa... Alguém falava assim, qual é o seu ministério? Fazer graça, tipo... Aí o povo já começa a rir. As pessoas ali ao seu redor vibram com isso, eles não estão nem aí, eles estão entendendo que Deus te levantou para uma coisa nova? Eu passei um período de transição, foi muito complicado esse período, foi onde Deus começou a cortar os braços financeiros, e eu casado, minha esposa grávida, naquele processo todo ali, e um drama dentro de mim como homem, né? A gente como homem fica, poxa, eu sou responsável por suprir a minha casa e meu pastor, o apóstolo Arcélio, ele foi fundamental, assim, o discipulado foi espetacular, porque ele teve discernimento espiritual daquela situação, ele falou assim, Deus está tratando a tua fé, Ele está te tratando, te moldando para algo que Ele tem já reservado para a tua vida. E eu entendi isso, peguei para mim, e Ele falou, isso vai passar, e quando passar você vai entender, você vai ver que Deus te pegou e te moldou. E eu vou dizer que esse semestre agora, de 2014, segundo semestre, tem sido assim, onde Deus tem me honrado e tem me abençoado. Eu vejo a bênção financeira como consequência da obediência. Então, você não sai de casa para ganhar dinheiro, mas você acaba ganhando dinheiro e Deus te abençoa porque você colocou as vidas em primeiro lugar e, como consequência, Deus sabe que você tem um filho, Deus sabe que você tem uma esposa, Deus sabe. Então, o Senhor te abençoa. É o que eu vivo todo dia. Eu também não tenho salário, você sabe a minha história um pouco. Mas a gente faz o que faz para Deus com tanta alegria que quando a gente olha para o lado, fala assim, Ele me abençoou. O meu respaldo, assim, que eu tenho ficado assim, muito maravilhado, é que onde eu vou, eu ouço muito uma coisa dos pastores. Assim, cara, eu achava que ia ser um cara vir aqui fazer uma palhaçada só. Mas os frutos respaldam, né? Que legal, no final da mensagem, as vidas rendidas ao Senhor. Porque eu brinco muito, faço a galera rir, mas quando vem a palavra, aí é cajado, meu irmão. Aí é chama na borracha também. Exatamente. E isso causa até um espanto aos pastores. Pô, cara, mas engraçado, tu prega, né? Falei, a parada é essa. Na verdade, eu pego uma frase do Julian Som. Julian Som falou um negócio que eu fiquei maravilhado. Ele falou assim, o louvor, a gente ministrar, é um pretexto que eu tenho para pregar a palavra de Deus. Olha. E eu peguei essa frase para mim e falei assim, o stand-up, essa parada da comédia, só uma isca. É um pretexto que eu tenho, uma ferramenta que Deus me deu só para eu ter a oportunidade agora de trazer a palavra. Inclusive quando eu anuncio meu livro de piadas, eu anuncio assim, gente, compra um livro de piadas para você renovar seu repertório,
para depois que você contar uma piada para a pessoa, você levar o evangelho. Porque aí. depois que alguém ri de uma piada sua, ele desarma para você apresentar o que você quiser. E é exatamente isso que acontece. O espírito da pessoa se abre com alegria. Se abre. Não chegar e falar, o pecador aceita Jesus, você está indo para o inferno. Não. Sabe a história do papagaio na feira? Aí a pessoa vai rir. Ela riu. Ela fala assim, pô, Robinho é gente boa. Vamos ver o que mais ele tem para falar. Aí quando você vem com o evangelho, não é isso? Então você tem percebido isso. Fala o seu contato, porque eu quero muito, Robinho, assim, aqui na Lagoinha você vai estar agora com a gente, mas eu quero sempre, eu quero, por onde eu rodar no Brasil, quero ouvir falar que você está indo, que você está sendo o canal de Deus. Tanto congresso de jovem acontece e o pessoal só fica focado assim, trazer pregador, trazer louvor. Aí quem vai tocar? Luci vai pregar e que banda vai tocar? Oh, peraí, às vezes é a hora de trazer um cara para fazer um momento ali de stand-up no meio do congresso, né, no retiro, na marcha para Jesus, onde for. Fala aí seu contato, qual é na internet? Não, na internet, nas redes sociais, você vai achar lá os vídeos lá no canal do YouTube, Crente que é Gente, Twitter e Instagram, Crente que é Gente, e Facebook também, Crente que é Gente. Twitter e Instagram é Robinho CQG. Robinho CQG. Robinho CQG, mas no resto é Crente que é Gente. Crente que é Gente. Botar Crente que é Gente vai aparecer uma boquinha lá desdentada, só clicar. Os seus vídeos já atingiram o que, assim, de visualização? Muita coisa, né? Não, eu, na verdade, fiquei tempo sem gravar, fiquei um período sem gravar, hoje tá chegando a 500 mil de acessos. Que legal. Mas eu tenho pouco vídeo, né? Perto de outros canais eu tenho muito pouco vídeo. Eu quero, Robinho, sabe o que a gente faça agora? Uma oração. Eu quero que a gente ore por pessoas que estão em casa assistindo. Deus deu a ela dons e ela está assim, pô, a igreja não vai me receber, eu não vou ter porta aberta. E se eu tiver, vai ser um ou outro, eu não vou conseguir me sustentar cumprindo o meu chamado. Mas eu e você estamos aqui para provar que Deus, se ele disser para o passarinho assim, voa, ele dá asa para ele antes. Se ele disser, não é, para o peixe nada, ele deu para ele aquela capacidade de respirar, as guerras para respirar debaixo d'água. Então, eu sei que tem gente olhando para a gente aqui que diz assim, como que eu vou fazer? Queria que você fizesse essa oração, me dá sua mão aqui, olha ali para aquela câmera e faz uma oração por todo mundo que quer cumprir o seu chamado. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar falando das coisas do Teu reino. Sim, Pai. Eu te peço agora, Senhor, para essas pessoas que estão assistindo, que estão tendo contato com essa entrevista, Pai. Na TV, eu te peço, Senhor, que a vida delas agora, elas possam refletir em tudo que elas já viveram. Sim, Senhor. Das experiências que elas tiveram contigo. Sim, Pai. Senhor, e se aquilo que elas viveram contigo, Senhor Deus, tem base, Senhor Deus, tem estrutura espiritual para elas viverem muito além daquilo que elas esperaram. Te peço que tu desperte, Senhor, os dons, os talentos de jovens hoje, que eles possam ser despertados para aquilo. Senhor, tu fez cada um de uma forma. É verdade. Nós temos cada um características individuais e tu nos fizestes assim porque tu quer nos usar dessa forma. Que tu levantes, Senhor, uma geração descontraída, alegre, Senhor Deus, que esbanja a alegria do céu, a alegria verdadeira. E eu te peço agora que tu desperte uma juventude para a honra e glória do teu nome, para que muitas vidas sejam alcançadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Robinho, que louco. Eu louvo a Deus pela sua vida, o contato está no ar aí, eu tenho certeza que muita gente vai entrar em contato para te levar, porque você, assim, realmente é um antidepressivo ambulante, né, de Jeová, e por onde for vai levando aí a alegria do Senhor. Se eu puder mandar um abraço. Pode mandar. Para o meu apóstolo Arcélio, para a bispa Márcia Daniela, para a minha igreja, Ministério Colina Internacional, para a nossa rede de jovens, Rede Strong, galera, saudade, para minha família, minha esposa, minha filhinha de 5 meses, coisinha mais tchucu-tchuca. Né? E eu queria agradecer muito a oportunidade. Tá? Eu que agradeço por você estar aqui, mas você não vai embora sem antes me responder a pergunta mais punk. Robinho CQG, nunca é tarde pra quê? Nunca é tarde para desfrutar da alegria do nosso Deus. Nunca é tarde para ter a paz que só Ele tem, porque o mundo tem uma paz. A Bíblia fala que, Jesus mesmo falou, eu tenho uma paz diferente desse mundo aí. Eles têm paz. Eles têm paz, mas a minha única, nunca é tarde para desfrutar da paz de Cristo. Que legal. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Leva um beijo para o apóstolo, para Teresópolis e para esse Brasil todo onde você vai rodando aí. Valeu.